Fala pessoal, eu tenho certeza que vocês sabem que dentro de saúde coletiva e dentro da medicina como um todo, o melhor é sempre prevenir. E justamente por isso, hoje nós vamos conversar sobre níveis de prevenção. Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos lá? Primeiramente, é importante vocês saberem que esse conteúdo ele não corresponde às aulas do extensivo, que futuramente vocês verão. Aqui é só o iniciozinho de um tema específico que vocês vão ver o jeito aristo de estudar, certo? Então vamos lá, vamos conversar sobre níveis de prevenção. E antes de falarmos especificamente de níveis de prevenção, eu quero mostrar para vocês o quanto esse tema é importante nas provas de residência. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, só no estado de São Paulo, nós tivemos 132 questões que versavam sobre níveis de prevenção. Em outros estados, esse tema também se mostra importante, como no Rio, com 69 questões, e em Goiás, com 22 questões nos últimos 5 anos. Algumas instituições, notadamente, amam cobrar esse tema. E dentre elas, eu chamo a atenção aqui e destaque para o ENARE, que é agora um dos principais concursos de residência médica do Brasil, um dos que tem mais vagas, um dos mais concorridos, e esse tema aparece com muita frequência. Só nos últimos 5 anos, lembrando que nos últimos 5 anos nós tivemos somente 2 anos de ENARE, nós tivemos 3 questões sobre níveis de prevenção. Só para vocês verem o quanto esse tema é importante, se claro, e provavelmente você irá fazer a prova do ENARE. Além disso, no SERMA Amazonas, nós tivemos 6 questões, no Sul São Paulo, 9 nos últimos 5 anos, que é quase 2 questões por ano dentro desse tema. No Hospital Israelita Albert Einstein, também 8 questões. Então, é um tema que aparece com frequência. E esse tema é legal porque ele não aparece só na prova de saúde coletiva. Ele pode aparecer, por exemplo, na prova de clínica médica, de pediatria, também na prova de ginecologia e obstetrícia. É um tema aqui que é coringa e que, claro, vocês precisam saber. Mas vocês já se imaginaram estudando níveis de prevenção pelos métodos tradicionais? Você teria ali algumas opções. Você poderia, por exemplo, pegar o caderno da atenção primária à saúde, e lá nós temos um capítulo especial só sobre níveis de prevenção, e lá você ia estudar de forma maçante esse tema ao longo de várias páginas. Ah, Fran, não quero estudar aí por esse livro. Eu tenho alguma outra opção? Sim, você teria outra opção, que seriam os livros textos tradicionais dentro de saúde coletiva, que tratam ali com letras bem miudinhas esse tema. E você gastaria ali mais ou menos 8 páginas de leitura no que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos. Já que estudar do jeito aristo é sempre mais leve. Vamos então acompanhar essa questão aqui, uma questão quentinha do Pará de 2022, que fala o seguinte: ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização, protegendo-os de uma intervenção médica invasiva e sugerir procedimentos científicos e eticamente aceitáveis. Um lema desse tipo de prevenção é: primeiro, não causar dano. Está se falando da A, prevenção primária, B, prevenção terciária, C, prevenção quaternária, D, prevenção secundária e E, redução de danos. Então perceba que um ponto importante aqui do nosso enunciado é o que fala o seguinte: proteger o paciente de uma intervenção médica invasiva, evitar uma supermedicalização desse paciente. E esse ponto aqui é bem importante porque, primeiro, prevenção quaternária é com certeza o nível de prevenção que mais aparece na prova. E além disso, está relacionado com o nível de prevenção que depende de nós, médicos, de evitar condutas excessivas com os nossos pacientes. Então aqui o gabarito é prevenção quaternária. E aqui dentro do jeito aristo de estudar, nós temos o conteúdo-chave de questão, ou seja, aquele conceito, o que você precisava saber para acertar essa questão. E sabe o que você precisava saber para acertar essa questão? Saber que o nível de prevenção quaternária diz respeito à prevenção de iatrogenia, certo? Então vamos ver em outras questões como que esse tema aparece. Agora uma questão do Rio de 2021 que fala o seguinte:
João, 30 anos, casado, comparece à consulta para exame de rotina. Apresenta-se assintomático e sem nenhuma anormalidade ao exame clínico. Ao final da consulta, o paciente pede que sejam solicitados exames para pesquisa de câncer de próstata. O médico o orienta quanto à detecção precoce da doença pela observação de sintomas iniciais, explicando-lhe que a realização excessiva de exames pode causar mais danos do que benefícios. E que não vai solicitar tais exames pautado no princípio de prevenção de. Então perceba que aqui o grande destaque, não vai realizar de forma excessiva exames que podem causar mais danos do que benefícios. Quando eu estou fazendo uma conduta para evitar que eu tenha mais danos do que benefícios, o que eu estou evitando? Iatrogenias. Então aqui, prevenção quaternária. E o que você precisava saber? Que o nível de prevenção quaternária diz respeito à prevenção de iatrogenias. Outra questão aqui que diz o seguinte: ação feita para identificar um paciente ou população em risco de supermedicalização, para protegê-los de uma intervenção médica invasiva. Eu não vou nem ler o resto. Qual que é o gabarito aqui? Prevenção quaternária. Estou evitando condutas médicas invasivas, evitando a supermedicalização, então, prevenção quaternária. E o CCQ, claro, você já sabe. Nível de prevenção quaternária diz respeito à prevenção de iatrogenias. Esse é o que você precisava saber para acertar essa questão. Olha essa outra questão aqui que fala o seguinte: a ação que visa evitar ou atenuar o excesso de intervencionismo médico associado a atos médicos desnecessários ou injustificados denomina-se prevenção quaternária. Lembra que eu falei que prevenção quaternária diz respeito a nós mesmos, a nossa ação como médicos. E aqui, claro, lembrar que o nível de prevenção quaternária diz respeito a evitar iatrogenias, evitar o excesso de intervencionismo médico. Próxima questão, uma questão que aqui, ó, um pouquinho diferente. Ela está querendo saber qual que é a definição de prevenção quaternária. E o nosso gabarito estava lá na letra C, que fala o seguinte: ação realizada para identificar e proteger pessoas e populações de intervenções médicas excessivas. E sabe essa aqui que é um pouquinho diferente? O que você precisava saber para acertar? Saber que o nível de prevenção quaternária diz respeito a evitar iatrogenias. E vamos aqui para mais uma questão, que fala o seguinte: o médico de família e comunidade é responsável pela coordenação do cuidado do paciente. Em razão disso, deve identificar uma pessoa em risco de supermedicalização e protegê-la de uma intervenção médica invasiva. Qual é esse tipo de prevenção? E novamente aqui eu preciso saber que o nível de prevenção quaternária diz respeito a evitar iatrogenias. Aqui o nosso gabarito era a letra D, quaternária, e o CCQ o mesmo, dentro de todas essas questões que nós vimos aqui. E é importante vocês notarem que, primeiro, as provas gostam de cobrar prevenção quaternária, e segundo, para acertar esse tipo de questão, você precisa saber o conceito de prevenção quaternária. Olha como que estudar aquaristo é mais fácil. E agora acompanhe aqui comigo que nós vamos conversar sobre os níveis de prevenção. Então, os níveis de prevenção apareceram com Lever e Clark lá em 1965, quando eles fizeram um modelo, que era um modelo da história natural da doença. E entendendo lá dentro do modelo deles a história natural da doença, havia possibilidade de atuarmos com vistas a prevenir a doença e também prevenir as consequências ruins da doença. E aí, diante disso, Lever e Clark eles criaram ali alguns níveis de prevenção. E na época nós tínhamos 3 níveis: o primário, o secundário e o terciário. E olha só como que Lever e Clark planejaram isso e como que eles desenharam a história natural da doença. Todas as doenças, elas têm 2 períodos. A gente tem o período pré-patogênico, em que ainda não se tem a doença estabelecida, e o que nós temos, na verdade, é uma interação ali de fator de risco, de hospedeiro, de agente causal. E depois a gente tem um outro período que é o período patogênico. E no período patogênico, efetivamente, eu já tenho as mudanças teciduais da doença, eu já tenho a doença estabelecida. E em cada um desses processos, pré-patogênico e patogênico, nós temos formas diferentes de prevenir. Então acompanhe aqui comigo o seguinte: dentro
do período pré-patogênico, a gente tem que lembrar que não tem doença e o que eu tenho é uma interação de fatores ambientais, genéticos, sociais e, inclusive, dentro do estudo publicado por Levy e Clark, ele dá o exemplo da malária, que nós temos os reservatórios, mas para que haja doença, a gente precisa de uma coisa que é o vetor, a gente precisa do anófilis. Então, não basta a gente ter ali os reservatórios de flebotomínios para a transmissão da malária, mas a gente precisa também do vetor. Ou seja, eu preciso dessa interação de fatores ambientais, de fatores genéticos, de fatores sociais, para que haja o estabelecimento da doença. E depois a gente tem o período patogênico. E no período patogênico eu já tenho uma interação verdadeira entre o estímulo e o suscetível, e eu já tenho até mesmo alterações tissulares relacionadas com a patologia. E aqui, dentro dos sinais e sintomas, eu tenho duas formas de evoluir. Essa doença, uma vez estabelecida, ela pode evoluir para cronicidade, ou então ela tem a resolução da doença, que é o desenlace. E tem duas formas de uma doença se resolver. Ou a pessoa se cura, que a cura é um desenlace, ou então a pessoa morre. Então a gente tem essas duas formas de desenlace aqui de uma determinada condição. E dentro do modelo de Levy e Clark, nós tínhamos a prevenção primária no período pré-patogênico, ou seja, antes da pessoa adoecer, em que eu tenho ali como objetivo evitar essa interação de fatores que culminem com a doença. E eu tenho a prevenção secundária e terciária, que estão ali já no período patogênico. A secundária para a gente fazer um diagnóstico mais precoce, para intervir de forma mais precoce, e a terciária para eu melhorar ali a possibilidade de desfecho, para que eu tenha mais pessoas com um desenlace de cura do que de óbito. Então, vamos agora revisar todos os níveis de prevenção. E lembrando, a gente tem os níveis clássicos de prevenção, prevenção primária, secundária, terciária, quaternária, e mais recentemente tem se falado também bastante de prevenção primordial. E a prevenção primordial seria como se fosse um passo antes da prevenção primária. Seria como se eu atuasse ali para evitar o fator de risco da doença. Perceba que quando eu estou fazendo prevenção primária, eu estou atuando controlando o fator de risco de uma doença. Agora, quando eu faço prevenção primordial, eu estou agindo antes, eu estou evitando que se crie um fator de risco. Então, um exemplo de prevenção primordial seria as campanhas anti-tabagismos para pessoas que sequer são fumantes. Então, eu estou fazendo uma campanha para evitar o tabagismo em pessoas que nunca fumaram. Ou seja, eu estou evitando que se crie naquela população um fator de risco, que seria o tabagismo. Então, perceba que a gente tem a prevenção primordial, então, que é, antes de tudo, evitar o fator de risco, e depois nós temos os níveis de prevenções clássicos. E aí nós temos aí a prevenção primária, que atua no período pré-patogênico, ou seja, antes da pessoa adoecer, e a prevenção primária ela visa controlar os fatores de risco. E ela se divide em duas: a promoção à saúde e a proteção específica. Então perceba que a promoção à saúde ela está relacionada diretamente com mudanças de estilo de vida, com promoção a uma alimentação saudável, promoção à atividade física, então formas de controlar fatores de risco para que a pessoa não venha a desenvolver uma determinada patologia. Agora, quando eu falo de proteção específica, eu vou fazer uma prevenção primária antes da pessoa adoecer, mas de forma muito específica. Então, por exemplo, quando eu reponho ácido fólico para gestantes, ou quando eu faço profilaxia primária, prevenção primária de evento coronariano agudo, em que eu dou ácido acetil salicílico, AS, para pessoas cardiopatas. Quando eu faço campanhas de vacinação, tudo isso são formas de proteção específica, e isso pode se aplicar até mesmo no trânsito, quando, por exemplo, motociclistas usam capacete, isso também é uma forma de proteção específica, e eu estou agindo aqui sempre no período pré-patogênico. E aí, posteriormente, a gente vai para a prevenção secundária. E a prevenção secundária, ela já se encontra aqui no período patogênico. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o diagnóstico mais precoce possível, porque eu quero mudar o desenlace da pessoa. Então, eu vou atuar logo aqui no início, antes da pessoa sequer saber que ela está doente,
para que a gente tenha um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e uma melhor possibilidade terapêutica para a pessoa. Então, na prevenção secundária, eu quero diagnóstico e tratamento precoce e geralmente aparece nas provas como screenings, formas de rastreamento. Então, por exemplo, rastreamento de câncer de mama é uma forma de prevenção secundária, rastreamento de câncer de colo uterino. Então, tudo isso são formas de prevenção secundária para um diagnóstico precoce de uma determinada patologia. A prevenção terciária, ela atua no desenlace da situação. Então, perceba que eu já estou no período patogênico na prevenção terciária, no entanto, eu quero melhorar o desenlace da pessoa. E para isso, eu quero evitar sequelas de determinada doença. Então, eu vou tratar a pessoa da melhor forma possível, vou continuar promovendo saúde para que ela não tenha sequelas ou complicações do seu adoecimento. E aí, perceba que aqui eu atuo no desenlace da condição e eu quero evitar sequelas e a sua evolução. E um exemplo de prevenção terciária é quando eu faço um tratamento adequado de uma paciente hipertenso, uma hipertensão arterial sistêmica, para que eu evite lá no futuro fenômenos cardioembólicos, que eu evite lá no futuro que essa pessoa faça um acidente vascular encefálico, que essa pessoa faça um infarto agudo do miocárdio. Então eu já atuo desde o início. Então, essa pessoa já é hipertensa, ela já tem essa condição. Então, eu vou fazer a prevenção terciária de controlar essa pressão arterial para que ela não tenha eventos lá no futuro que possam complicar com sequelas ou possam piorar o desenlace da pessoa. Certo? E, por fim, nós temos uma última forma de prevenção, que é a prevenção quaternária. A prevenção quaternária, a gente já conversou um pouquinho aqui sobre ela, que é justamente evitar iatrogenias. E aqui, perceba que está marcadinho aqui de vermelho, porque é um tema que aparece muito nas provas, que tem uma alta incidência nas provas. E a prevenção quaternária, eu viso identificar aquele indivíduo que está sob risco de supermedicalização, que está sob risco de ações médicas excessivas e eu dou uma freada. Peraí, eu vou fazer aqui para esse meu paciente só aquilo que é aceitável dentro das condições clínicas dele e também aquilo que é viável, pensando em possibilidades de tratamento. Então, por exemplo, a gente teve uma alteração aí dentro do Ministério da Saúde com relação ao rastreamento de câncer de próstata. Então, o Ministério da Saúde, ele sequer recomenda a dosagem em forma de rastreamento para a população geral de câncer de próstata. A gente vai fazer o controle dos sintomas, sempre promover saúde ao homem. No entanto, a gente não recomenda de forma específica para a população geral um rastreamento com antígeno prostático específico ou com exame de toque para a prevenção, o rastreamento de câncer de próstata. Então, isso é uma medida de prevenção quaternária porque eu estou evitando uma ação médica excessiva e invasiva que não vai trazer benefícios para a pessoa. Outro ponto também que diz respeito à prevenção quaternária é quando eu evito de fazer uma supermedicalização de um paciente. Eu trato coisas, às vezes, que não são necessárias, que não vão mudar o desfecho do paciente. E a prevenção quaternária, ela depende de nós médicos e deve ser feita o tempo todo, não só quando a doença está estabelecida, mas também antes, no período pré-patogênico, antes da pessoa estar doente, a gente sempre deve estar fazendo prevenção quaternária, evitando ações médicas excessivas, evitando iatrogenias, evitando supermedicalização, evitando sobrediagnósticos, então evitando que o meu paciente ele passe por situações que seriam desnecessárias. Certo, pessoal? Revisamos aqui as formas de prevenção. E agora, claro que a gente vai fazer o nosso bate-pronto de flashcards. Então, vamos lá. Primeiro flashcard. Qual nível de prevenção está relacionado ao diagnóstico precoce de doenças? Se eu estou falando de diagnóstico precoce, então já estou no período patogênico. E o que eu quero é saber que aquela pessoa tem ou não a doença para que eu possa intervir o mais cedo possível. Então, estou falando de medidas de rastreamento e é prevenção secundária. Outro flashcard aqui, qual o nível de prevenção que se relaciona a evitar danos ocasionados por medidas excessivas de intervenção? Evitar iatrogenias. Prevenção quaternária.
O tratamento das sequelas e a tentativa de evitar sua evolução podem ser enquadrados em que tipo de prevenção? Prevenção terciária. Perceba que eu já tenho a condição estabelecida e eu estou ali melhorando o desenlace da condição. Qual nível de prevenção atua no período pré-patogênico por meio de ações de promoção à saúde e proteção específica? Prevenção primária, que é aquela que está no período pré-patogênico e se divide nessas duas, promoção à saúde e proteção específica. E em qual período ou quais períodos de Levy-Clark se enquadra a prevenção quaternária? Peraí, Fran, quando você falou ali de Levy-Clark, você falou que ele descreveu 3, a prevenção primária, secundária e terciária. Você não falou da quaternária. Apesar da prevenção quaternária ela não ter sido descrita por Levy-Clark, ela foi um conceito introduzido mais posteriormente, ela se enquadra em todos os níveis de Levy-Clark, tanto o período pré-patogênico quanto o período patogênico, justamente porque a prevenção quaternária ela é feita o tempo todo e não só nas pessoas que já têm doenças estabelecidas. Certo, pessoal? Terminamos aqui a nossa aula do Aristo Start de níveis de prevenção. Foi ótimo ter esse tempo com vocês e até a próxima. Espero vocês no curso extensivo da Aristo para continuarmos estudando e para você garantir a vaga na residência médica que você sempre sonhou. Até lá!